Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, onde nós vamos dar continuidade sobre o nosso assunto. Nós estamos falando sobre o cérebro da criança, baseado no livro Entenda o Cérebro da Sua Criança. O livro foi escrito por Daniel J. Siegel e Tina Payne Bryson. Para você que está ouvindo pela primeira vez o meu podcast, eu recomendo que você ouça os outros podcasts que também são muito interessantes, e é muito importante que você ouça os outros podcasts para que você entenda o podcast de hoje. No podcast anterior e no antes dele, nós falamos sobre duas estratégias, e essas estratégias elas servem para fazer o cérebro trabalhar em equipe. Nós começamos com a primeira estratégia, no caso que era para conectar e reconectar, onde o adulto se conecta com a criança primeiro, exercendo aí uma comunicação, ativando primeiro o lado direito do cérebro dela, da emoção, se conectando, para que depois haja reconexão lá com o lado esquerdo do cérebro, que é a parte da razão. A segunda estratégia, a gente falou sobre domesticar os monstros, através de contar a história para que esses sentimentos eles sejam aos poucos diminuídos e que não aconteça aí traumas na criança. E também é uma forma de fazer com que o lado esquerdo do cérebro da criança seja ativado, porque quando ela conta e repete essa história, ela está trabalhando a parte lógica do cérebro dela, não só a parte do lado direito do cérebro, que é a emoção, mas também o lado esquerdo do cérebro, que é a razão. E uma coisa que eu gostaria de frisar e relembrar vocês é que é muito importante quando a criança quer repetir aquela história, falar sobre aquele assunto, que a gente seja paciente e procure dar credibilidade para a criança, porque enquanto ela estiver falando, quer dizer que o cérebro dela ainda está processando toda a parte lógica. E geralmente a criança precisa de mais tempo. Imagina você aí que é adulto, que passou por uma situação no trabalho, com alguma amizade, e aquela história fica remoendo na sua mente por muito, muito tempo. Tem muitos adultos que têm questão aí de mágoas, situações que ficaram no ar, situações mal resolvidas, porque justamente o cérebro ficou trabalhando só a questão do lado direito do cérebro, né? E foi esquecido um pouco a parte esquerda do cérebro, porque não foi trabalhado a lógica, a razão, não houve esse equilíbrio. E no episódio passado, eu encerrei, na verdade, o podcast falando muito sobre essa questão da parte superior do cérebro, o andar de cima do cérebro. A gente tem essa comparação didática de comparar o cérebro com uma casa de 2 andares, onde a parte superior é uma parte que ainda não está preparada, ainda não está bem fundamentada, não tem estrutura, trazendo para a criança, né? E a parte do primeiro andar da casa, ou seja, a parte inferior do cérebro, já é uma parte mais trabalhada, é a parte do sentimento, é uma parte que está ali mais estruturada. E aí é claro que vem aquela pergunta, né? O que a gente pode fazer para desenvolver e integrar essa parte superior do cérebro, o segundo andar do cérebro, com o primeiro andar do cérebro? No caso aí é a estratégia número 3, que se trata de comprometimento e não de raiva, apelar para a parte superior do cérebro. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a pergunta que os autores já lançam logo de cara. No caso, quando você está sozinho com seu filho, sem ninguém observando você,
qual é a parte do seu cérebro que você ativa primeiro junto com a criança e qual é a parte que você ativa primeiro ali do cérebro da criança. É a parte superior ou a parte inferior do cérebro dela quando ela tem um surto? Na verdade, os autores, eles acrescentam até um pouquinho mais, né? Ou você provoca esse surto na criança, ou seja, a gente ali no momento de ímpeto acaba provocando na criança, ao invés de acalmar a criança, acaba tornando a criança com mais inflexibilidade, trazendo mais a criança para o lado da raiva. Aí os autores contam a história da Tina. A Tina foi para o restaurante comer com o filho dela de 4 anos e de repente ela percebeu que o filho dela se afastou dela assim, uns 3 metros e ficou atrás de um pilar e deu língua para ela e para o pai dela. E todos que estavam ali à mesa que viram a cena olharam para o pai, olharam para ela, já naquela pressão, né? Esperando e observando para ver o que o pai ou a mãe iam fazer. Eu sei que vocês se identificam muito com isso, né? Porque é muito delicado e ao mesmo tempo, às vezes, até um pouco chato pra gente como mãe, como pai, que a gente acaba sendo observado e avaliado. As pessoas sempre esperam e observam sobre a forma de como a gente vai reagir. E com a Tina não foi diferente. E aí os autores falam que a Tina pensou com ela mesma naquele momento, né? Ela tinha 2 alternativas. Quando ela se abaixou, ela foi até o Isaac, se abaixou para ter aquele contato de olho com ele, né? E ela pensou em 2 alternativas. A primeira alternativa, ela podia usar o método que ela chamou de comendar e de exigir, ou seja, é um método que abre aí tipo uma ameaça, né? Uma ameaça básica. Com aquela voz áspera, ela poderia dizer: pare com essas caretas, vá se sentar e coma o seu almoço, senão você não vai ter a sobremesa. E geralmente essa é uma alternativa muito plausível, assim, não é plausível, mas é uma atitude que muitas vezes a gente toma como pai, como mãe, né? Às vezes a gente não tá com muito tempo, tá com pressa, ou então tem uma outra situação envolvida ali. E geralmente essa é a atitude, talvez você se identifique. Quem já não fez isso, né, gente? E aí a alternativa número 2, que ela pensou, poderia ser, no caso, abrir ou bater lá na porta do 2º andar do cérebro dele e provocar nele uma reação de reflexão, que seria, no caso, totalmente o oposto de uma reação agressiva. Um fato que eu deixei passar, que eu gostaria de frisar, é que a Tina, quando ela pensou na primeira alternativa, ela conhecendo o filho dela, ela até comenta, né, que no caso, esse tipo de comunicação áspera que ela poderia ter com a criança dela, poderia ativar a parte reptiliana, né, que é a parte ali do sentimento. E no caso, a reação do filho dela seria bem como se fosse de um crocodilo, né, que se sente ameaçado. Mas a Tina, como ela já entende sobre o funcionamento do cérebro do filho dela, ela escolheu a alternativa número 2. Então, ela se abaixou, né? Se agachou, olhou no olho dele e falou pra ele, né? Eu tô vendo que você está chateado. Eu acertei. E ela pensou com ela mesma, né? Primeiro eu vou tentar conectar com ele, usar a primeira estratégia, que é de conectar e depois reconectar. E quando ela falou isso, o Isaac franziu a testa, né?
Mas aí ele deu a língua para ela de novo, mostrou a língua. Mas ele respondeu, depois que ele deu a língua, né? Sim, eu estou muito chateado. Ele deu a língua de novo para ela e ainda falou ali um pequeno palavrão, né? Não um palavrão assim muito pesado, mas é como se fosse um apelido. E aí a Tina mostrou interesse e perguntou para ele por que ele estava zangado, né? E aí ela percebeu, ela ouviu dele que ele ficou chateado porque o pai dele disse para ele que ele tinha que comer pelo menos metade da porção da comida, senão ele não ia ter a sobremesa. E aí a Tina explicou para ele, né? Eu entendo o porquê que você está desapontado. Mas sabe de uma coisa, Isaac? O seu pai é muito bom para negociar. Se decida, vá lá onde ele e diga o que você acha. Diga para ele o que você acha que é o suficiente que você gostaria de comer. Vai e converse com ele. Depois você pode dizer para mim se você precisa de ajuda sobre como explicar o que você quer dizer. Aí ela deu assim uma mexidinha no cabelo dele, né? Transformou aquela situação que poderia ser uma situação de briga numa situação assim bem descontraída e não elevou o sentimento dele para um nível mais alto. Mas ela teve ali aquela conexão, ela seguiu aquela primeira estratégia que eu comentei no começo do podcast, que é de conectar e depois de reconectar, né? E aí ele pensou um pouco, ele demorou aqui uns segundos, até que... E ela percebeu, a Tina, olhando de longe, né, os sinais de que ele estava se esforçando, pensando muito intensivamente. E ela pensou, o cérebro dele, a parte, no caso superior do cérebro, está trabalhando, né? E ela percebeu que ele estava se sentindo muito questionador naquele momento. E depois de 15 segundos, segundo os autores, o Isaac voltou e falou para o pai dele: papai, eu não quero comer metade do pai e eu quero ter a sobremesa. O pai é a torta, no caso, né? Aí o Scott perguntou para ele: ok, mas o que você acha que seria suficiente? Quanto de pai que você acha que você conseguiria comer? Aí ele respondeu devagarzinho, com calma, né, o Isaac, mas ele foi bem claro. Eu vou dizer só uma coisa: 10 pedacinhos é o suficiente. E aí a Tina comenta que, na verdade, quando ele respondeu 10 pequenos pedaços, esses 10 pequenos pedaços eram muito mais do que metade da torta, né? Que ele não queria comer tudo porque achava muito. Mas aí, no caso, o pai aceitou, ele comeu, todo mundo ficou tranquilo. E ela percebeu que naquele dia, a parte emocional do Isaac não sequestrou tudo de lá do segundo andar do cérebro dele, da parte superior, e que naquele dia a parte superior do cérebro dele venceu aquela situação. Eu quero abrir aspas aqui para uma situação que eu estou lembrando. Uma situação não, é algo que eu, como pedagoga que trabalho com criança, eu percebo muito e funciona para você que tem criança, independente da idade, seja ela pequena ou adolescente, funciona muito quando você... Eu até já comentei isso em alguns outros podcasts. No caso, quando você envolve a criança naquela situação, quando a criança está criando um problema, você traz a criança para esse problema e negocia com a criança. Você faz ela pensar, você faz ela usar a parte superior do cérebro dela. Hoje mesmo aconteceu isso, e isso acontece muito comigo.
Porque tem as crianças e em todas as idades elas têm essa necessidade de querer decidir, porque elas querem mostrar que são capazes, elas não fazem isso por mal, não é uma confrontação, não é um desafio. Além da questão de, como a gente falou aqui, o lado direito, as emoções, elas estão afloradas, ainda tem a questão da criança querer ser ativa e não passiva. A criança quer dizer o que ela pensa, o que ela acha, o que ela gosta. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo. A criança, ela tá com um brinquedo na mão e você quer que ela vá fazer alguma outra coisa e você quer que ela pegue aquele brinquedo e devolva lá para o lugar correto. E essa criança é uma criança que tem uma personalidade muito forte. E você não pode, no caso eu tô trazendo para minha situação, né? Talvez você seja assim também, mas no meu caso, como a criança não é minha, então eu não posso tomar o brinquedo da criança, eu não posso segurar no braço da criança e sair puxando ela. Eu não posso também brigar com ela porque não vai resolver a situação. Então você faz um mini teatro. Eu queria que vocês começassem a treinar isso em casa. Você naquele momento incorpora um pouco uma atriz ou um ator, se você é mãe, o pai ou o cuidador. E aí você finge que não sabe onde aquele brinquedo vai ficar. Eu faço muito isso, a gente faz muito isso, né? Aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo, né? Eu falo, ai, nossa, esse brinquedo que você tá segurando, eu não sei onde ele vai ficar. Eu não tô me lembrando agora. Você podia me ajudar a me lembrar? Me lembra aí onde é que a gente coloca esse brinquedo? Eu não sei. Se for uma criança pequena, né? No caso, e elas adoram mostrar onde que o brinquedo fica. Elas adoram mostrar para você que elas sabem, que elas conseguem, sabe? É muito impressionante isso. Façam esse teste com a criança de vocês. Agora, quando é adolescente, aí você tem que ter uma estratégia mais avançada, né? Você pode oferecer como se fosse uma premiação. Olha, vamos fazer o seguinte, você coloca, no caso aí, a roupa no cesto de roupa suja, faz aí a limpeza do seu quarto, que depois a gente vai fazer um biscoito legal, ou então que a gente vai tomar um sorvete em casa, né, se você tem, ou então a gente vai fazer um bolo. E a criança fica muito animada. Fazer alguma coisa que ela gosta, sabe? Isso afeta muito a criança e faz com que ela comece a ser mais ativa dentro de casa também. Eu vou também citar um outro exemplo, isso é um exemplo meu pessoal, eu também gosto de citar os meus exemplos pessoais também, porque eu sou mãe de adolescente e pode ser que alguém que esteja me ouvindo tenha adolescente. Primeiro eu comentei há um tempo atrás que o meu filho ele estava com um problema de deixar a roupa no chão no quarto dele, né? Quando ele era menor, ele sabia onde ficava o cesto e ele sentia orgulho de levar a roupa pro cesto. Mas quando a criança vai crescendo, elas começam a ficar muito acomodadas, elas começam a dar prioridade a outras coisas do interesse dela, no caso, né, que é jogar, ou então assistir TV, ou então desenhar e pintar, e elas acabam até se distraindo, né? Então eu percebi que ele estava é como se fosse um desafio para mim aceitar aquela situação, porque ele estava se acomodando. E aí eu tive a ideia, eu falei para ele, olha, não tem condição dessa roupa ficar no chão, eu tô percebendo que todo dia você pega essa roupa e joga no chão. Vamos comprar um cesto, você pode escolher o cesto que você quiser.
E ele ficou super animado. Eu fui com ele, a gente comprou um cesto de roupa suja, um cesto que ele gostava. Um cesto também que cabia no meu bolso, né, no meu orçamento para eu pagar. E pronto, gente, o problema foi resolvido. Agora o cesto fica no quarto dele, né? Nós mudamos, mas ele tem um cesto no quarto dele. E a roupa ele coloca no cesto. Aí apareceu um segundo problema. Eu comecei a observar e que eu estava ficando muito cansada. Ele levava, por exemplo, um pacote de batatinha frita, às vezes um refrigerante ou um chiclete, e as embalagens ele deixava no chão, em cima da mesa do computador. E aí eu ficava naquela, olha, meu filho, pega o lixo, traz pra cá. Ó, seu quarto tá muito sujo, tá bagunçado, tá na hora de limpar. Então era uma coisa assim que era desgastante, né? Mesmo eu falando com calma. E eu fui amadurecendo a ideia do que eu poderia fazer. E eu lembrei que eu fiz isso com a roupa suja dele. E eu pensei, por que não comprar o cesto, né? Então, quando a gente mudou, eu comprei o cesto para ele. E agora é incrível, assim, a alegria dele de pegar as coisas e colocar no cesto do lixo, né? Agora não tem desculpa dele jogar no chão. Agora ele tem um cesto de lixo dele. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Coloca um cestinho de lixo. Se você não tem como comprar um cesto, pode ser uma caixa, né? Eu sempre dou essa ideia da caixa do papelão e deixar a criança fazer a criatividade dela, decorar do jeito que ela quer. E fica muito interessante, fica muito legal. Então, voltando aqui para a situação da Tina, os autores comentam no caso aqui que a alternativa número 1, que era de ter decidido ali naquele momento, olha, você volta para a mesa, vai comer a sua torta, senão você não vai ter sua sobremesa. É uma situação que é adequada também, né, que geralmente os adultos fazem, mas que quando a gente comete essa atitude, quando a gente tem essa atitude, no caso do Isaac, né? Se ela tivesse feito isso com o Isaac teria perdido a oportunidade de negociar ali na relação sobre a ligação entre ele e o pai, né? A comunicação e também o compromisso. Ele fez um compromisso com o pai dele, né? Também ele ia perder a chance de se sentir forte. No caso aí, que ele teve a oportunidade de fazer escolhas. Ele também afetou o ambiente e também resolveu o problema. Fora que ele também não teria treinado e desenvolvido a parte superior do cérebro dele. E algo que é muito interessante, que os autores escrevem aqui no livro, é que a Tina comenta que quando o Isaac voltou para a mesa e começou a comer, quando ela percebeu que ele já estava calmo, ele já estava no controle de si, eles falaram para ele, né, de como é importante respeitar aquele momento, como que as pessoas se comportam quando estão no restaurante, mesmo que a pessoa fique desapontada. Então, a gente, como adulto, nós devemos sempre nos perguntar, quando a criança passar por uma situação difícil, um momento de surto, como os autores falam, né, que surto é aquele momento ali que a criança está no ápice das emoções dela. A gente deve sempre se perguntar qual é a parte do cérebro que eu vou agora ativar. Eu vou ativar a parte inferior do cérebro, as emoções da criança, ou eu vou focar na parte superior do cérebro. Tem um outro exemplo bem pequenininho, que é como se fosse com figuras. Eu achei bastante interessante. A mãe tá no carro com a criança e a criança tá muito chateada. E ela fala pra mãe dela, né? Eu odeio você, mamãe. E a mãe dela diz: ah, você não deve dizer isso. Eu não quero que você diga nunca isso de novo.
Então ela falou ali, ela respondeu de imediato a emoção da filha dela, ela não trabalhou a razão, ela foi direto na emoção da criança. Mas no caso, se ela quiser trabalhar a parte superior do cérebro, nessa mesma situação, né? A criança fala: eu odeio você, mamãe. Oi, eu acho que você está realmente muito zangada. Sim, eu odeio você. É porque eu não comprei o cordão para você? Sim, e você é muito mão de vaca. Aí ela fala: aquele cordão não estava à venda. Você pode achar que não está certo, mas se você quiser, a gente pode resolver o problema e pensar sobre alguma outra coisa. Aí a filha dela já se acalma naquele momento. Como é que a gente vai fazer isso? Só que tem uma coisa que é interessante, uma informação que os autores falam, que eles querem ser muito claros com uma coisa, que às vezes não tem espaço para negociação na interação entre os pais e a criança, ou entre o cuidador e a criança, porque a criança precisa respeitar a autoridade dos adultos e às vezes um não quer dizer um não sem espaço para negociações. Mas às vezes as ofertas são inaceitáveis. Por exemplo, se o Isaac, que tem 4 anos, né? Se ele tivesse sugerido comer somente um pedacinho da torta, o pai dele jamais deveria ter aceitado o acordo. Mas os autores falam que existem casos que a gente pode treinar e, no caso, fazer essa interação para que a parte superior do cérebro seja ativada e seja desenvolvida. E aí os autores começam a comentar sobre a estratégia da mãe que está com a criança no carro, né? Que a criança estava muito chateada e 2 estratégias poderiam ser adotadas, tanto para ativar a parte inferior do cérebro e também a outra estratégia que é para ativar a parte superior do cérebro. No caso, quando a mãe perguntou e comentou sobre o que ela estava sentindo naquele momento, automaticamente a criança foi para a parte superior do cérebro. O cérebro superior foi ativado, na verdade, porque ela começou a pensar naquele momento sobre como ela ia fazer para resolver aquele problema. E ela conseguiu discutir através de uma pergunta. Então, você pode fazer esse teste com a sua criança quando ela tiver com os nervos à flor da pele naquele momento de surto, se for uma situação onde existe uma solução, onde você pode negociar ou você acha que deve negociar, você primeiro conecta com a criança, demonstra para ela que você está vendo o que está acontecendo com ela, e aí depois você explica o porquê da situação, se você sentir que a criança está aberta para o diálogo, e aí depois você observa a reação da criança. Você pode lançar a pergunta para ela e automaticamente a criança vai devolver a pergunta para você. Como que a gente pode fazer isso? Ou então ela já vem com uma alternativa. No caso, quando essas crianças são maiores. Mas independente da idade, eu tô lembrando aqui, gente, que as crianças pequenas também de 1 ano, 2 anos, 3 anos, as crianças que ainda não conseguem se comunicar, né, que não falam, que não tem a linguagem oral, mas elas falam com o corpo, com os olhos. Ainda assim, você pode estabelecer essa comunicação e essa negociação com ela, porque ela vai apontar, ela vai balbuciar, ela vai dar uma outra alternativa. Você vai observar que ela vai parar e vai ficar pensando. E eu gostaria de encerrar essa reflexão de hoje, no caso, comentando que eu estava lembrando durante esse episódio, para que a gente dê tempo. Você que está ouvindo, dê tempo para sua criança. Dê um espaço para que ela, naquele momento ali, naquela situação,
que ela pense um pouco, observa a sua criança, como ela vai ficar pensando. Ela fica uns segundos, às vezes, isso é tão interessante, gente, eu que trabalho com criança pequena, se dependendo da distância que você tá da criança, você vê até a pupila do olho dela abrindo e fechando, é fantástico. Então, dê tempo para sua criança, no caso, 1 minuto pra gente é o equivalente aí a uns 10 minutos para a criança, porque ela não tem a resposta ali de imediato. Hoje, por exemplo, com essa situação que eu falei para vocês, né, da criança que tem uma personalidade forte, que eu não podia tomar o brinquedo dela e eu queria que a criança devolvesse o brinquedo lá pro local. Quando eu lancei a pergunta para essa criança e quando eu dei uma de atriz e demonstrei não estar chateada nem nada, levei assim bem na esportiva, a criança ficou, eu acho que uns 2 minutos pensando. E foi super interessante porque ela mesma, a criança, foi e devolveu os brinquedos, porque era mais de um brinquedo, foi colocando em cada lugar. E é muito interessante, quando você tem esse conhecimento, você sabe exatamente, racionalmente, como se comportar, tá bom? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Nós nos vemos no próximo podcast. Se você está ouvindo meu podcast pela primeira vez e ainda não me segue lá no meu Instagram, o meu Instagram se chama No Mundo Infantil Podcast. Lá a gente tem posts interessantes, posts referente às reflexões sobre o livro e também, junto com o livro, eu faço outras reflexões retiradas da internet, de pesquisas científicas, de outros sites interessantes daqui da Suécia, também do Brasil, tá bom? Se você não me segue, pode me seguir por lá. Eu gostaria que você compartilhasse o meu podcast com os seus amigos que têm crianças, os seus amigos que não têm crianças, mas que têm sobrinhos, primos, avós, os tios, as professoras, porque eu vou sempre trazer coisas interessantes, reflexões interessantes, baseadas na minha experiência como mãe, como pedagoga, as coisas que eu leio e também o livro atual, né, que eu estou refletindo. E se você está ouvindo, chegou agora, eu recomendo também que você ouça os outros podcasts onde eu falo sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre comunicação. É muito interessante porque eu sempre gosto de dar dicas e exemplos de formas pedagógicas e de citar exemplos também do meu dia a dia. Tá bom? Então, nós nos vemos no próximo podcast. Até mais! Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.